Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria, que coisa boa voltar. Muito bom rever os irmãos. Muito bom rever essa igreja, ver como Deus tem abençoado aqui a igreja, ver coisas tão legais que aconteceram depois que eu saí. Essa coisa bonita desse acrílico aqui, o som que está ótimo. Que bênção, graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer o convite do... Cadê o Tiago? Ah, está lá fora. Vou agradecer a você então. Agradecer o convite da UMP, ao conselho, o pastor, também pela receptividade. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu trago um abraço da Letícia, do Josué. Josué não veio. Já vou responder a pergunta, né? Que algumas pessoas fizeram. Por que ele não veio? Porque a gente está mudando de apartamento, então está ficando um pouco corrido. E aí a gente preferiu deixar ele lá. Mas, se Deus quiser, da próxima ele vem. Ou, quando vocês forem em Timóteo, né? Passem lá para conhecer o Josué, tá bom? Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 6. Do 3 ao 6. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor nos deu para estar aqui hoje. Te agradecemos, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, na qual, Deus, nós temos o alimento para a nossa alma e por termos liberdade, Senhor, para abri-la, para lê-la. Obrigado, Senhor. Tudo isso é privilégio, tudo isso é bênção. Agora, Senhor, diante da Tua palavra lida, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Fale conosco, nos mostre, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Abra, Deus, as nossas mentes, o nosso coração, a fim, Deus, de que nós possamos ser ensinados pelo Senhor e que o Teu Espírito, Senhor, aplique a Tua palavra às nossas vidas. Que em nome de Jesus, Tua palavra nos edifique e que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dos dias mais importantes para os jovens e para alguns adolescentes também. Um dos dias mais importantes do ano, por causa desse congresso, evidentemente, mas também por causa do Enem. Hoje é o segundo dia da prova do Enem. Certamente tem jovem e adolescente aí correndo para se arrumar, para não sair naqueles vídeos da internet que os meninos não conseguem entrar, né? Fecha o portão e não conseguem entrar. O Enem, hoje em dia, ele se tornou uma coisa assim, muito importante, porque ele dá acesso a faculdades. Ele dá acesso, ele é porta de entrada para faculdades. Mas quando ele começou lá em 1998, e eu me lembro, quando ele começou lá em 1998, não era assim. O Enem era basicamente para avaliar o ensino que havia sido adquirido dos alunos do ensino médio. Então era para saber se os alunos tinham aprendido de verdade, para saber como é que estava a qualidade do ensino, para saber como é que estava o aprendizado, em outras palavras, para avaliar se os alunos eram bons alunos ou se não eram bons alunos. Se os professores estavam ensinando bem ou não estavam ensinando bem, se a matéria estava sendo adequada ou não. Servia como uma avaliação com relação à qualidade.
Avaliações, provas, testes têm sempre essa finalidade, comprovar alguma coisa, especialmente com relação a um conteúdo ensinado. O apóstolo João está escrevendo essa carta justamente para avaliar também o conteúdo que ele já havia ensinado e que agora esses irmãos estavam vivendo, longe dele, lá na região de Éfeso. João sabe que, naquele momento, a igreja está passando por uma grande dificuldade. Haviam falsos mestres entrando na igreja e ensinando coisas completamente diferentes do que ele havia ensinado. Então, João escreve essa carta para dar a esses irmãos a segurança de que eles podem ter certeza de que eles estavam caminhando no caminho do Senhor, ou também para que eles percebessem que eles não estavam caminhando no caminho do Senhor. Irmãos, esse texto fala para nós sobre um teste para saber se nós estamos andando de verdade com Jesus. Esse é um texto que nos mostra se nós estamos andando de verdade com Jesus. Identidade jovem é um tema ótimo para um congresso, especialmente porque nós podemos comparar a nossa identidade com a identidade que a palavra de Deus diz que nós devemos ter. E esse é um texto que faz isso também, que avalia a nossa identidade, que avalia o conteúdo da nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E é um texto muito importante nos nossos dias também, porque tem muita gente falando coisas sobre Jesus hoje em dia na internet. Tem muita coisa falando sobre o que significa ser um cristão de verdade na internet, nas redes sociais. Tem muita gente dizendo coisa que Jesus nunca disse, cobrando coisa que Jesus nunca cobrou, ou também deixando de falar o que Jesus disse e deixando de cobrar o que Jesus cobrou. Portanto, aqui nesse texto, você e eu temos a possibilidade de identificar não só se nós estamos andando no caminho do Senhor, como também se aquelas pessoas que nós estamos ouvindo estão ensinando de fato o que Jesus ensinou. É um teste. E João vai nos mostrar aqui, nesse teste, como em todo teste, como toda prova, algumas questões pelas quais nós temos que passar por elas para chegar no final e ver o resultado. São 3 questões que essa prova tem. A questão da obediência, a questão do amor e a questão do testemunho. 3 questões. A questão da obediência, a questão do amor e a questão do testemunho. Em poucas palavras, o que João nos ensina aqui é que aquele que verdadeiramente anda com Jesus comprova isso por meio das suas atitudes. Aquele que verdadeiramente anda com Jesus, ele comprova isso por meio das suas atitudes. Então, a primeira questão é a questão da obediência. Versículo 3 e 4, olha aí para a sua Bíblia, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, até a gente ter filho, a gente não consegue ter a dimensão exata do desafio que é educar alguém. Josué está com 9 meses para 10 meses, e ele já compreende muito bem o que ele pode e o que ele não pode fazer. E é interessante notar que ele sabe, e ele sabe que a gente vai brigar com ele se ele fizer alguma coisa, mas ele dá um desafio prazeroso também quando a gente percebe ele obedecendo. E graças a Deus ele tem sido um menino obediente. Quando a gente percebe que fala não pode, ele sai e vai para o outro lado. A obediência dos filhos nos traz uma alegria. Irmão, certamente Deus também se alegra com a nossa obediência como filhos. E como Ele é um Pai que nos ama muito e sabe o que é melhor para nós, certamente Ele se alegra também com isso. E João está dizendo aqui que é impossível alguém dizer que conhece a Jesus, que anda com Jesus, mas que na sua vida não demonstra isso por meio da obediência. Conhecer é uma palavra importante na primeira carta de João. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja que era conhecido como os gnósticos, que diziam que possuíam um conhecimento elevado sobre Deus. Que só eles tinham um acesso a Deus de uma maneira mística, de uma maneira que só eles conseguiam destravar o conhecimento. Você já ouviu isso aí em algum lugar? As chaves para destravar o conhecimento? Só eles tinham essas chaves. E eles diziam, então nós somos mais crentes do que vocês, nós conhecemos mais a Jesus do que vocês.
Porém, entretanto, todavia, eles eram completamente imorais. Eles não se importavam com as regras, os mandamentos de Deus relacionados à vida moral, porque para eles a matéria não importava, a carne não importava, o corpo não importava, o que importava era o espírito. Portanto, eles não tinham a preocupação de obedecer os mandamentos de Deus. E João está falando assim: se alguém diz que conhece, conhecer aqui no sentido de ter intimidade, de ter um relacionamento, de andar junto, de comer 1 quilo de sal juntos, mas não obedece os mandamentos, essa pessoa, ela é mentirosa. Ela é alguém que não diz a verdade. Sabe, irmãos, João não está dizendo nada novo aqui. O próprio Senhor Jesus disse, e nós podemos destacar pelo menos 2 vezes, que é impossível alguém ser discípulo dele e não obedecer os seus mandamentos. Em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em João também, no capítulo 15, versículo 14, diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus não deixa aqui nenhuma margem para algum discípulo dele pensar assim: o que importa é eu dizer que amo a Jesus. Jesus não se importa se eu estou obedecendo os mandamentos ou não. Jesus deixa claro que é uma cláusula aqui. Uma cláusula que define que se alguém é amigo dele e se alguém ama ele de verdade. É muito fácil, irmãos, dizer que nós estamos andando com Deus, que nós amamos a Deus, que nós somos, algumas expressões que nós usamos, né, apaixonados por Deus. No entanto, isso não se comprova com palavras, isso se comprova com atitudes, com obediência, com prática. E aqui João diz que o que nós devemos guardar são os seus mandamentos. Certamente, João está falando aqui tanto dos mandamentos que o Senhor Jesus trouxe, mas também lá dos mandamentos de Moisés, e especialmente com relação aos 10 mandamentos. Se nós parássemos aqui para tentar lembrar os 10 mandamentos de cabeça, será que nós conseguiríamos? Será que se nós tivéssemos que ensinar para alguém que não é crente quais são os 10 mandamentos e por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos, será que nós conseguiríamos? Existe uma falsa ideia, um falso ensino de que os mandamentos do Senhor, que os 10 mandamentos, que o Antigo Testamento foram coisas de uma época distante, longe da gente, que agora a gente está no período da graça e nós não precisamos mais se preocupar com isso. Essa pessoa nunca leu o Novo Testamento direito. Porque nós vamos ver os apóstolos ensinando isso, nós vamos ver as igrejas tendo que obedecer os 10 mandamentos, e todo o ensino apostólico sustentado em cima dos 10 mandamentos. A nossa falta de conhecimento com relação aos 10 mandamentos, irmãos, demonstra a nossa falta de compromisso com Deus. Demonstra o quanto nós não estamos interessados em obedecer a Deus da forma como Ele quer que a gente obedeça, mas sim da forma que a gente acha que é melhor. Assim como nós, muitas vezes, tomamos decisões de acordo com a nossa cabeça, sem pedir conselho para ninguém, nós muitas vezes procuramos obedecer a Deus de acordo com o que a gente acha, sem olhar para a palavra de Deus. Então, João está dizendo aqui que não há possibilidade. A primeira avaliação que eu e você temos que fazer é se nós estamos obedecendo aos mandamentos de Deus. Nós estamos nos atentando para eles. Obedecer aos mandamentos não é só saber de cor. Obedecer aos mandamentos não é só nós ditarmos esses 10 mandamentos. Obedecer aos 10 mandamentos é guardar no coração, assim como o Salmo 119 vai dizer que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. É ter a Bíblia e os mandamentos de Deus como a nossa direção, como o GPS da nossa vida, porque a Bíblia é para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer, irmãos. O que dirige a nossa vida? O que dirige a nossa ética? O que dirige a maneira como nós reagimos nos nossos relacionamentos? A nossa identidade, ela é moldada pelos valores e pelos princípios morais de Deus que estão descritos nos seus mandamentos? João está dizendo que é impossível alguém andar com Jesus de verdade e ser displicente com relação aos mandamentos. Desprezar os mandamentos de Deus.
Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz uma coisa assustadora. Ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus diz que no último dia, o critério que ele vai usar para avaliar não vai ser se a gente fez coisas impressionantes diante dos homens. Se nós, por meio das nossas atitudes e obras, fizemos coisas que aos olhos humanos foram coisas importantes. Jesus diz que o critério é: você fez a vontade do meu Pai? Você obedeceu à vontade do meu Pai? Você esteve atento ao que o meu Pai disse para você fazer? Ou você foi um filho desobediente? Porque se foi um filho obediente, assim recompensa. Mas se foi um filho desobediente, assim um castigo eterno. É uma questão, irmãos, muito importante. Se fosse uma avaliação em que nós classificássemos por nota, a nota dessa questão seria muito alta. João está dizendo que não é possível alguém dizer que tem Jesus como Senhor e na prática viver como se Jesus fosse qualquer pessoa. Entenda, irmão, nós não estamos falando aqui sobre perfeição. Não, nós não estamos falando aqui sobre você conseguir cumprir todos os mandamentos de Deus perfeitamente, porque eu sei que você e eu não conseguimos. Nós não estamos falando aqui sobre salvação pelas obras. Não estamos dizendo que você precisa ser obediente para ser salvo. Nós estamos falando aqui de direção. Quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus muda o nosso coração, Ele muda também a direção das nossas vidas. A direção das nossas vidas era contrária à vontade de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós éramos rebeldes, que nós éramos inimigos de Deus, que nós caminhávamos de acordo com a vontade do príncipe deste século, com a vontade de Satanás. Que nós andávamos longe da vontade do Senhor. Mas ele diz que nós fomos transformados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, salvos por meio da graça de Deus, que a fé foi um dom que Deus nos deu, mas ele diz no final que a nossa salvação, ela fica evidente por meio das boas obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma direção de vida. Então a questão que João levanta aqui não é se esses irmãos poderiam olhar para a sua vida e falar assim: hoje eu não quebrei nenhum mandamento. Eles deveriam olhar para o coração deles, para a vida deles e dizer: é uma preocupação para mim cumprir os mandamentos de Deus? É algo que eu me importo? Eu levanto todos os dias com a vontade verdadeira e profunda de fazer a vontade de Deus mais do que a minha vontade? Mais do que a vontade desse mundo? Estamos falando de identidade, de algo que nos guia, que nos identifica, que nos distingue de outras pessoas. Portanto, são os mandamentos e a obediência aos mandamentos que vão nos distinguir de outras pessoas. A primeira questão dessa avaliação é a obediência. Como que você passa por essa questão? Como que você tem respondido a essa ordem do Senhor? Entenda, irmãos, não adianta nós sermos jovens, adultos, adolescentes e crianças que sabemos muitas coisas intelectualmente, se nós não praticamos. Graças a Deus, nós temos cada vez mais visto jovens e adolescentes se interessando pela teologia reformada, pelo conhecimento bíblico, mas isso não pode ser desassociado de uma vida piedosa, de uma vida que ama o Senhor. E amar ao Senhor tem a ver com obedecer aos seus mandamentos. A primeira questão é a questão da obediência. Mas João propõe uma outra questão no versículo 5, que é a questão do amor. João diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor
de Deus. Então, no versículo 4, ele coloca a condição e diz que quando essa condição não é cumprida, a conclusão que se chega é que essa pessoa é mentirosa, que ela só fala da boca para fora, que ela só aparenta ser alguém que segue a Jesus por meio das coisas que ela diz, mas que quando você olha para a vida dela, ela é uma pessoa que não guarda nenhum dos mandamentos, não se preocupa em viver de acordo com a vontade de Deus. Mas João chega a outra conclusão aqui. Se aqueles que não guardam os mandamentos são mentirosos, aqueles que guardam os mandamentos são aqueles que, de verdade, verdadeiramente, têm sido aperfeiçoado o amor de Deus. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nós somos como que uma obra em andamento, uma construção que está em andamento. Que Jesus nos salvou, que Ele nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino do seu amor, mas agora nós somos uma obra em andamento. Ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que nós estamos sendo aperfeiçoados. Que características que nós não deveríamos ter estão sendo retiradas. E o texto que nós lemos aqui no começo deste culto, no começo desse encontro, fala justamente sobre isso. Versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 2, diz que nós devemos nos despojar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E devemos ansiar pela palavra de Deus como um leite puro que traz crescimento espiritual para as nossas vidas. Então, a dinâmica é assim: nós somos salvos, passamos a ser santificados, transformados, e um dia seremos glorificados. E uma das marcas que se torna evidente que nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus é o amor. Sabe, irmãos, uma coisa que é muito frustrante para nós é irmos em determinado lugar esperando encontrar alguma coisa e chegar lá não tinha aquilo que a gente esperava. Os evangelhos contam que certa vez Jesus chegou diante de uma figueira que estava com todo o aspecto, toda a aparência de que tinha frutos. Mas que quando ele chegou lá, não tinha fruto nenhum. Não tinha nele nada para ele poder se alimentar. E Jesus está comparando aquela figueira a Israel, que naqueles dias estava também infrutífero. Sabe, irmãos, quando as pessoas chegam a nós, sabendo que nós somos cristãos, elas esperam encontrar em nós algumas coisas também. E uma das coisas que as pessoas esperam encontrar em nós é algo que está faltando muito nesse mundo. Está faltando muito nas pessoas desse mundo, que é amor. Nós recebemos o amor de Deus, um amor imerecido, um amor que nós não fizemos nada para conquistá-lo, muito pelo contrário. E irmãos, João, está dizendo aqui para nós que esse amor, ele vai sendo aperfeiçoado, que esse amor vai sendo cada vez mais parte das nossas vidas, que ele não é só o amor que nós recebemos, mas ele é um amor que vai sendo presente nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Mas como que esse amor é aperfeiçoado? Por meio de encontros, por meio de congressos, por meio de nós fazermos algum tipo de movimento místico? Não, irmãos. Esse amor é aperfeiçoado por meio dos mandamentos. João diz que aquele que guarda a sua palavra, que guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. As duas coisas andam juntas. À medida em que nós obedecemos mais o Senhor, que nós guardamos mais a sua palavra, mais o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. E mais o seu amor vai ficando evidente a nós. E sabe, quando nós olhamos lá para o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver o perfil do discípulo de Jesus. E uma das marcas do perfil do discípulo de Jesus é justamente o amor. Inclusive, o amor para os seus inimigos. É uma mudança radical, mas é uma mudança que Deus opera em nós por meio da sua palavra. Então, vez por vezes, nós precisamos de textos como esses para a gente olhar para a nossa vida
fazer um checklist avaliando: eu de fato tenho andado com o Senhor? De fato, eu estou caminhando com Deus? Porque nós somos tentados a cair em um auto-engano, de achar que meros encontros religiosos, meros hábitos religiosos, meras aparências religiosas, nos fazem de fato andar com Jesus. Quando na verdade isso se comprova por meio do aperfeiçoamento que se dá através das nossas atitudes. É importante, irmãos, que nós nos lembremos que Jesus disse em João 13, 34, 35, que Ele nos ordenou o seguinte: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E olha o que Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As pessoas vão identificar quem é discípulo de Jesus de verdade. Não é porque nós estamos há tantos anos na igreja. Não é porque nós já fizemos muitas coisas. É porque nós temos amor. As pessoas esperam encontrar isso em nós. Sabe, tem muita gente no seu trabalho, no seu convívio social, que está vivendo, esperando alguém demonstrar amor para a situação que ela está vivendo. E Deus te colocou nesse lugar, nesse ambiente que você está, justamente para você ser esse instrumento de Deus, para levar o amor dele para essa pessoa. Quando nós andamos com Jesus, irmãos, nós estamos andando com aquele que é o próprio amor. E à medida que nós andamos com Ele, nós somos cada vez mais parecidos com Ele. Então, está aí uma boa forma de você avaliar se está andando com Jesus. Você tem se tornado mais parecido com Jesus? O amor dele é uma marca da sua vida? A vingança deixou de ser um objetivo seu? Virar a outra face quando ofendido é uma prática? Não guardar mágoa de alguém é o que você costuma fazer? Lidar com as pessoas difíceis na sua vida com misericórdia e graça demonstra também que você, de fato, é um discípulo de Jesus. A nossa identidade, a nossa marca, discípulos de Jesus, está completamente alicerçada no amor que Ele demonstrou. Por isso que Paulo diz em Efésios que nós devemos nos livrar de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Ao contrário, sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É simples. Talvez não seja fácil, mas é simples de entender. Nós podemos avaliar claramente se nós estamos andando com Jesus, de acordo com como nós temos demonstrado o amor que Ele nos deu. Infelizmente, há pessoas que dizem que andam com Jesus, mas não estão dispostas a perdoar ninguém. E dizem, assim como esses homens diziam aqui: eu conheço Jesus, eu ando com Jesus. Mas não pode ver alguém que já fica com ódio no coração, já fica irado no coração contra a pessoa. Tem alguns que dizem que amam Jesus, mas se alguém pisar no seu calo, ele pisa de volta. Que não leva desaforo para casa, que não engole sapo, que não aceita nenhum tipo de insulto. Irmãos, nós precisamos aplicar esses testes nas nossas vidas, para que nós não sejamos crentes nominais. Para que a gente não seja levado a um auto-engano de achar que nós estamos andando com Jesus, quando na verdade nós nunca o conhecemos. João põe esses testes, essas avaliações, essas questões, para que você e eu sejamos alertados sobre o que significa seguir a Jesus de verdade. E ele propõe ainda uma última questão, que é a questão do testemunho. No versículo 6, no final do versículo 5,
início do versículo 6, João diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Poucas coisas nos dão mais dificuldade de gostar de alguém do que a hipocrisia. Alguém hipócrita é algo que nos causa dificuldade de nos aproximarmos. Lembrando que uma das questões é o amor, então você não tem opção de não se aproximar. Mas é difícil, porque nós vemos a pessoa falando alguma coisa, mas na prática ela faz outra coisa completamente diferente. Jesus lidou com gente assim na sua caminhada. Jesus lidou com fariseus. Homens que naqueles dias cobravam uma religiosidade impossível de ser praticada, mas que Jesus dizia que eles não colocavam nem o peso de um dedo mindinho nas suas costas para carregar, mas nas pessoas atavam fardos pesadíssimos. Que diziam que eram pessoas que andavam com o Senhor, que amavam o Senhor, mas que ao mesmo tempo estavam planejando uma maneira de matar Jesus. Que condenavam Jesus por fazer algo no sábado, mas como o próprio Jesus disse, se precisassem tirar um animal que havia caído no lugar, eles estavam prontos para fazer esse trabalho. Hipocrisia, irmãos, é algo que, se nós que somos cristãos temos dificuldade de lidar, imagine alguém que não é cristão e começa a se relacionar com alguém que se diz crente, mas vive de uma forma completamente diferente. Muitos dizem que têm dificuldade com relação a ser evangélico ou com relação à igreja evangélica, porque os crentes que conhecem não são crentes de verdade. Algumas pessoas dizem que não empregam crentes, porque essas pessoas são ruins de serviço. Outros dizem que não emprestam dinheiro para crente, porque essas pessoas não pagam. Nós sabemos que esse é um julgamento generalizado e injusto, mas nós sabemos que, infelizmente, isso acontece também. E que João está dizendo para nós aqui é que nós vamos chegar à conclusão que nós estamos andando com Jesus ou não por meio do testemunho que nós temos. E quando nós pensamos em testemunho, nós normalmente já pensamos em pessoas do lado de fora da igreja. Que nós vamos dar testemunho lá fora. Mas nós damos testemunho dentro da igreja também, irmãos. Bom testemunho ou mau testemunho. E falando com relação justamente ao tema do Congresso Jovem e a Igreja, quando nós olhamos para a nossa vida como jovens, ainda sou jovem, 35, ainda sou jovem, como jovens na igreja, nós precisamos pensar assim, o que meu pastor diria sobre mim? O que os meus presbíteros diriam sobre mim? Qual é o testemunho que eu tenho dado aqui na igreja? Eu sou alguém que está disposto a servir? Eu sou alguém que está disposto a colaborar com essa obra da qual eu faço parte? Eu sou alguém que estou ali não apenas para poder ser servido, mas também para servir aos outros? Eu entendo que Deus me colocou nessa igreja para poder produzir frutos, ou estou esperando só consumir os frutos dos outros? Nosso testemunho, irmãos, como crentes, começa dentro da igreja. Precisa ser levado para fora, mas começa dentro da igreja. Portanto, o Senhor Jesus nos mostra durante toda a sua vida é um testemunho perfeito de ser um verdadeiro filho de Deus. E João nos diz aqui que aquele que diz que anda com Jesus precisa andar assim como ele também andou. Isso é muito parecido com o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 2, a partir do versículo 5, quando ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento ali não é sentir, sabe? Não é assim, emoção. Não é, eu me sinto como Jesus, eu tenho o mesmo sentimento de Jesus. Não. A palavra ali dá a ideia de atitude, de prática, de modo de viver. Paulo está falando assim, imitem o modo de viver que Jesus demonstrou. E aí, depois de dizer isso, ele vai dizer uma série de coisas que Jesus fez, que nós também devemos imitar.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Antes, a si mesmo se humilhou. Jesus se humilhou. E ele se humilhou fazendo o quê? Quais que foram as expressões de humilhação do Senhor Jesus? Se tornou servo, figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquele que permanece nele também deve andar como ele andou. Quem diz que conhece o Senhor Jesus, mas vive mais parecido com a identidade do mundo do que com a identidade de Jesus, João diz que é mentiroso, que não conhece Jesus de verdade. E o pior de todos os enganos, irmãos, é o auto-engano. É você acreditar nessa mentira. É você acreditar que está tudo bem, que está tudo certo. Porque você vem à igreja. Porque você está presente em algumas programações. Mas quando você vai analisar a sua vida, comparando com o padrão de Cristo, você vai perceber que muita coisa precisa ser corrigida. Então eu quero nessa manhã te ajudar a ficar livre desse auto-engano. A não viver achando que você pode viver de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com o que você acha que é melhor. O seu testemunho vai ser um testemunho aprovado quando ele tiver as características da vida que o Senhor Jesus demonstrou. Jesus disse que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus disse então para nós, olhem para o que eu fiz e vivam da mesma forma. É assim que as pessoas vão reconhecer que você é crente de verdade, que a sua identidade está em Cristo, que a sua identidade está em Deus. É assim que nós vamos saber se nós estamos andando com Deus de verdade ou se nós estamos só vivendo no campo das ideias, só na teoria, só na intelectualidade, só no emocionalismo. Deus espera de nós atitudes práticas, testemunho visível, considerações marcantes da nossa vida, que as pessoas vejam a identidade de Jesus em nós. Jesus disse assim, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A árvore má pode dizer para todo mundo que ela é árvore boa, mas quando você chegar nos frutos delas, você vai ver se ela é boa mesmo ou não. A árvore má pode viver o seu período todo achando que é uma árvore boa, sem nunca produzir um fruto bom. Mas no final Jesus vai dizer, você nunca foi uma árvore boa. Cadê os seus frutos bons? Frutificar, irmãos, é o que Deus espera de nós. O nosso testemunho, ele está fundamentado nisso. Está fundamentado em frutificação. A questão do testemunho é como nós demonstramos na prática a questão da obediência e a questão do amor. As pessoas vão comprovar que nós seguimos a Jesus, se nós vamos dar esse testemunho, quando nós obedecemos a sua palavra e quando nós vivemos o amor que ele nos deu. Um dos momentos mais difíceis, mais angustiantes, mais de calafrios, de suor, é a hora de conferir o resultado de uma prova. Eu não gostava desse negócio de ficar perguntando para o outro assim, qual que você marcou? Sempre era uma notícia ruim. Mas esse momento é um momento tenso. E ano que vem vai chegar esse momento tenso das pessoas que fizeram o Enem esse ano saberem o resultado da prova. Não sai na hora, né? Mas aqui nós temos na hora o resultado. Aqui você pode, nesse momento, avaliar a sua vida. Avaliar como que você respondeu essas 3 questões. E chegar ao resultado final. Estou na média? Estou abaixo da média? Estou caminhando bem? A verdade, irmãos, é que se dependesse da nossa
da nossa nota, do nosso desempenho, nós nunca seríamos aceitos por Deus. E nunca entraríamos no reino dos céus. Mas Jesus tirou a nota máxima. Jesus cumpriu essas 3 questões perfeitamente. Jesus obedeceu plenamente a lei de Deus. Ele nunca tirou nenhuma nota ruim nos mandamentos de Deus. Jesus comprovou o amor verdadeiramente, que ele tinha esse amor não só através dos seus discípulos, mas amando, inclusive, aqueles que estavam crucificando, quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus cumpriu perfeitamente o testemunho e demonstrou diante de todos que ele era o Filho de Deus. E porque ele fez tudo isso, nós agora somos retirados do lugar vergonhoso dos reprovados e colocados no lugar maravilhoso dos aprovados diante de Deus. Não por causa das nossas notas, mas por causa da nota perfeita de Jesus. E o que ele espera de nós agora, irmãos, é que a nossa vida seja direcionada por isso. Que o nosso andar, que o nosso falar, que o nosso agir, que o nosso relacionamento com o próximo demonstrem que nós somos de fato aqueles que foram colocados como aprovados diante de Deus. Nossa identidade não é nossa, é de Cristo. Portanto, que eu e você sejamos identificados não como grandes, não como sábios, mas como servos fiéis e verdadeiros de Jesus. É isso que ele espera de nós. Esse é o objetivo da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela tua palavra, que não nos deixa caminhar no auto-engano. Obrigado, Senhor, porque pela tua graça e tua misericórdia, o Senhor traz diante dos nossos olhos aquilo, Deus, que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos corrigir na nossa vida. Queremos conhecer o Senhor Jesus cada dia mais. Queremos conhecer não apenas por meio de um conhecimento intelectual, não apenas de ouvir falar, não apenas de falar sobre Ele, mas de fato de andar com o Senhor Jesus. Queremos, Deus, que as pessoas olhem para nós e não vejam o quanto nós somos importantes, mas o quanto que Jesus é importante. Ó Deus, que nós sejamos identificados no meio das pessoas como aqueles que verdadeiramente andam com Jesus, Pai. Que através de nós, outras pessoas façam parte também dessa grande família, que é a família do Senhor. Que nós sejamos o bom perfume de Cristo, que nós sejamos a luz que aponta para Ele, que nós sejamos, Senhor, o sal, que nós sejamos a luz, que nós sejamos, Senhor, os embaixadores do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, se conosco, nos ajude, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a sermos mais obedientes. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a termos cada vez mais amor pelo próximo, inclusive por aqueles que nos insultam, Senhor. Que nós tenhamos, Deus, cada vez mais um testemunho que aponte para a verdade de que Jesus mora no nosso coração. Que o Senhor Deus continue nos abençoando nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.